Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu vejo muita gente falando sobre o momento da Bolsa de Valores agora, né? Uma oscilação bem grande, alguns dias queda. Vejo muitas pessoas preocupadas, por outro lado, muitas pessoas otimistas encarando isso como uma oportunidade, mas eu não vejo tanta gente falando assim. Como que se chega à conclusão que é uma oportunidade? Como que se chega à conclusão para saber se uma ação está barata mesmo, né? Porque a gente quer comprar ações baratas que tenham potencial de valorização ou então que paguem muitos dividendos. Então, nesse vídeo aqui de hoje eu vou te explicar exatamente como que você chega a essa conclusão se uma ação está barata ou não. Você vai perceber, por exemplo, que não tem nada a ver com o preço dessa ação lá na Bolsa de Valores, ou uma cota, por exemplo, se fosse um fundo imobiliário. De repente você vai abrir o seu home broker, né? Ali o lugar onde você negocia as ações, um site da sua corretora, e vai ver uma ação lá com R$10, porque você consegue comprar essa ação por R$10. E tem uma outra ação que você consegue comprar por R$25, né? Então você não pode deduzir que essa ação que está R$10 é mais barata do que essa que está 25, tá bom? Não tem nada a ver uma coisa com a outra e eu vou te mostrar alguns dados, algumas informações para você chegar a essa conclusão e mais, hein? Detalhe muito importante, novidade bem legal aqui, vou trazer também um relatório que o pessoal da Toro Investimentos preparou com 4 ações que estão baratas nesse momento. Então, vou mostrar algumas opções interessantes e vamos conversar sobre elas, tá tudo aqui na tela do meu computador. E mais um detalhe bem legal aí, hoje vai ter livro gratuito, tá? Esse meu livro aqui, Lucro FC, gratuito para você. Muito simples, para você garantir o seu exemplar é só você entrar no link que está aqui na descrição, você abre a sua conta lá na Toro Investimentos, que é a corretora que eu uso, eles são parceiros aqui do canal, comprometidos com a educação financeira e investimentos também. Eles falaram, Ricardo, seguinte, todo mundo que quiser investir de verdade, colocar o dinheiro para render, a gente vai dar o seu livro de presente. É só abrir a conta lá na Toro. Quando você abre a conta, você transfere uma parte do seu dinheiro para lá, para você investir, né, esse dinheiro, multiplicar ele. Quando você faz isso, isso se chama ativar a conta lá na corretora. Automaticamente, então, a corretora manda lá no seu e-mail o livro, esse livro aqui, o mesmo que eu estou aqui na mão, esse livro impresso, só que vai no seu e-mail, então vai a versão digital, vai o e-book, tá? Mas totalmente gratuito, recomendo então que você use esse link que está na descrição, abra a conta lá na Toro Investimentos, porque você ganha o livro e também vai conseguir investir numa corretora taxa zero e super confiável. Muito bem, pessoal, então para gravar esse vídeo aqui hoje eu vou usar esse relatório que eu estou colocando aí na tela para vocês verem as ações mais baratas da Bolsa. Então esse relatório está assinado pela equipe de análise da Toro Investimentos, então a gente vai ter alguns exemplos reais aqui para saber quais ações estão baratas agora, quais que têm potencial de crescer, fazer nosso dinheiro valorizar, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que trazer aqui para esse vídeo é quando uma ação está barata, o que quer dizer que uma ação está barata? A gente costuma ver os analistas falarem, tal ação está descontada, né? O que isso tudo quer dizer? Eu vou esclarecer agora. Colocando aí na tela, por que existem então as ações baratas? Se a gente fosse resumir, é esse ponto aqui. Quer dizer que as ações estão sendo negociadas abaixo do preço que elas realmente valem, né? Então a gente vê aqui, ó, preço versus valor. É diferente. Uma coisa é o preço que está lá na bolsa, outra coisa é quanto realmente vale essa empresa, né? Uma empresa, ela tem um valor. E o nome, né, o jargão do mercado para isso é valuation, né? O valuation é exatamente isso. Quanto que essa empresa vale. E como que os analistas fazem para chegar a essas conclusões? Alguns pontos aí também vou colocar na tela, são alguns múltiplos, né? Algumas métricas de análise fundamentalista, como por exemplo, o preço sobre o lucro. Então aqui usa-se como análise se essa empresa está lucrativa, né? Então tenta-se estimar qual é o lucro que essa determinada empresa gera de hoje até a perpetuidade, ou seja, né, vai tentando simular qual seria essa lucratividade e qual é o preço que está hoje. Então, é uma das métricas. Outras métricas importantes, né? Preço sobre o valor patrimonial dessa ação. Então, o que é um valor patrimonial de uma empresa? É tudo aquilo que ela tem dentro da sua parte contábil que tem valor, né? Então, e preço? Preço é a cotação que está na bolsa. E várias outras métricas que a gente pode ver, como, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, dividendos descontados, ou seja, é mais um exercício de criar essas premissas do tipo
quanto essa empresa lucrará e quanto ela distribuirá de proventos, dividendos. E se a gente for trazer isso para um valor presente, talvez seja meio complexo a gente tentar chegar nessas premissas aqui num vídeo, mas é por isso que é legal a gente trazer as análises, né? Porque a gente tem uma equipe de analistas que fica o dia inteiro analisando balanços contábeis para chegar a essas conclusões. É legal a gente mostrar aqui na tela para vocês. Então, daqui a pouco vou falar sobre essas 4 ações baratas aqui, que estão nesse relatório, mas agora eu vou colocar aí na tela uma definição de valuation. Vou até ler junto aqui com vocês. Então, valuation nada mais é do que o termo que nós usamos quando nos referimos à avaliação de empresas. O valuation é uma metodologia que busca avaliar os resultados futuros e estimar o quanto aquela empresa realmente vale hoje. E essa avaliação, né, também a gente conhece como o valor intrínseco. Talvez você já tenha ouvido esse termo também. Quanto realmente vale é o valor intrínseco dessa empresa. E como falei, tenta-se estimar, né? Criam-se premissas de qual é a lucratividade, rentabilidade desse negócio, desse business, né? Dessa empresa, além de também se analisar os concorrentes, né? Quanto que cada par do mercado, né? Então, por exemplo, um banco A, quanto vale o banco B? Provavelmente eles vão ter um valor parecido. E também o segmento como um todo, algum segmento da economia é mais importante nesse momento do que outro. Tudo isso é feito para se calcular esse valuation, tá? Agora que você já sabe melhor o que quer dizer esse termo, vamos aqui para a prática então para mostrar essas 4 ações que estão descontadas, que estão baratas. Vamos pôr na tela. Então a primeira ação que a gente traz aqui para conversar é o Pão de Açúcar, PCAR3. Olha que interessante, hein? Tem um preço-alvo aqui, segundo os analistas, que é R$ 55. Logo, se o preço justo, digamos assim, o quanto realmente vale a empresa, segundo as métricas aqui que o pessoal da análise fez, se esse valor justo é R$ 55, tudo que você comprar abaixo vai ser considerado barato. Tá? E, por exemplo, você tem uma margem de segurança aqui também se você for negociar qualquer ação. Se o preço justo, segundo essas análises, é R$ 55, se você comprar a R$ 30, você tem um upside aqui, né? Que é maior do que se, por exemplo, tivesse R$ 40, né? Nesse caso, seria só um upside aí de R$ 15. Se você comprar a 30, R$ 25. Logo, se você comprar mais barato ainda, mais distante desse valor justo, maior será sua margem de segurança nessa operação. E agora eu vou colocar aí na tela também alguns pontos positivos e pontos negativos aqui do Pão de Açúcar, que o pessoal chegou nessa conclusão, tá? Pontos positivos, então, é uma maior demanda por produtos alimentícios e é uma marca muito forte, né, o Pão de Açúcar, além de ser um setor de atuação essencial, né? Supermercados é um item essencial. Ganho de market share quer dizer que tem um grande potencial de ocupar mais mercado, né? O mercado desse segmento de varejo alimentício, por exemplo. Tá? E o desenvolvimento da parte de e-commerce. Então, esses são os pontos positivos. Pontos negativos é que tem uma forte concorrência, não tem uma barreira de entrada, né? Então, existem muitos mercadinhos menores que vão disputar esse mercado aqui, por isso forte concorrência. E mercado de varejo, de consumo, tem uma margem pequena, né? Porque quando vai se vender lá no supermercado, não dá para vender, sei lá, um arroz por R$ 20, né? Então, não dá para colocar o preço que você quiser, né? Então, a margem por cada produto não é tão grande. Então, um supermercado, ele ganha numa grande quantidade de venda, não em cada produto especificamente. Precisa de um grande capital de giro. E tem um grande problema aqui que é uma crise mais no país, né? Se a população não tiver dinheiro, ela não vai consumir muito no supermercado. Então aqui a gente tem pontos positivos e negativos dessa ação do Pão de Açúcar, mas sim uma ação barata que está aqui no radar dos analistas da Toro. Vamos então falar agora sobre a segunda ação que está muito barata nesse momento. São as ações da Transmissão Paulista, TRPL4, com preço-alvo de R$ 31,81. Aqui a gente já está falando de um setor da nossa economia muito mais seguro, digamos assim, né? É a transmissão de energia e alguns pontos positivos aqui que o pessoal da Toro preparou. Então, atuar no setor de transmissão de energia, né? Então, não está à mercê de situações, por exemplo, está faltando chuva, ou se a população está com menos dinheiro para pagar a conta de luz, se vai ter alguma inadimplência. Uma empresa do setor elétrico que cuida só da transmissão
ela é muito mais segura porque não tem esses outros dois problemas, que seriam da distribuição e da geração, né? Por isso, uma empresa um pouco mais segura aí. A companhia possui geração de caixa previsível e elevada, ou seja, tem contratos de longo prazo, as pessoas precisam de energia elétrica, então esse é mais um ponto positivo. A receita possui indexação à inflação. Olha que ponto importante, né? Normalmente, esses contratos de energia elétrica, né, a TRPL4, por exemplo, ela transmite energia, mas tem contratos aí de muitos anos, né? Esses contratos, eles são indexados à inflação, né? Então, tem reajustes. Se a inflação for alta, tem um maior lucro por causa desses reajustes, né? E também é considerada uma referência em pagamento de dividendos. Então, aqui a gente está falando de uma ação possivelmente bem barata, segundo as premissas que a gente tem nesse relatório, e também uma excelente pagadora de dividendos. Mas vamos mostrar os pontos negativos também. O setor, ele é marcado por forte influência governamental, que gera uma penalidade sobre as ações da TRPL. 4, então porque empresas do setor de energia elétrica têm muitos contratos com o governo e sempre tem algum receio de que haja alguma mudança regulamentar, alguma canetada, digamos assim, que mude a ordem das coisas, né? A gente costuma ouvir aquela frase que no Brasil até o passado é incerto, né? Então sempre, qualquer empresa que tiver um pontinho governamental aí, é um sinal de alerta, então tem que entrar aqui nos pontos negativos também, tá? Outro ponto negativo, ocorrência de tarifas e encargos elevados para o setor de energia elétrica, uma falta de diversificação no portfólio aqui dessa empresa e uma possibilidade de maior competitividade nos futuros leilões de transmissão, que pode impactar aqui nos lotes arrematados. Então a gente vê que é uma empresa que está barata, tem esses pontos de atenção e aí você deve tomar a sua escolha se você quer investir nessa empresa ou não, beleza? Mais uma vez aqui, a terceira ação barata, a gente está falando de Banco do Brasil. Vou colocar aí na tela. É a sigla BBAS3, com preço-alvo de R$ 50,84. Essa aqui, pessoal, acho que é a ação mais barata que tem na Bolsa Brasileira, né? Por quê? Mais uma vez, é uma empresa estatal, então tem sempre uma influência do governo, o que faz muitos investidores não quererem investir nela, né? Logo, a cotação, o preço lá na Bolsa, fica mais barato, né? Porque tem menos pessoas interessadas, o preço fica barato. Então, qualquer análise que você for procurar de ações baratas, o Banco do Brasil vai estar. A questão é se você quer ter um pouco do seu dinheiro nessa instituição, mesmo com questões governamentais ou não. Mas é óbvio que tem outros pontos positivos e negativos que eu vou elencar agora. Então, essa parte aqui, ó, múltiplos considerados atrativos, é toda aquela questão do preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro, essas métricas de análise fundamentalista são muito boas nessa empresa específica. Tem um outro ponto aqui que é melhoria das margens, né? Que é esse ponto. Os bancos, eles ganham muito com serviços, né? E o Banco do Brasil, ele tem todos os serviços possíveis, né? Está em todos os municípios do Brasil, e então ele tem um potencial de até vender mais ali esses produtos, ter mais lucratividade. Ele tem tudo, né? Eu costumo dizer que é uma empresa que tem de tudo, não é excelente, assim, não é o melhor serviço que você tem em cada um desses pontos, mas tem de tudo. Um outro ponto positivo é um possível aumento da bancarização da população. A gente tem uma parte da população que ainda nem tem conta em banco. Se tiver, provavelmente terá num Banco do Brasil, talvez, né? A gente tem que ficar atento a isso. Outro ponto positivo, carteira de crédito expressiva, né? O banco, ele ganha muito com essa ideia de crédito. Pegar dinheiro e depois emprestar para outra pessoa e ter lucro. Como o Banco do Brasil é muito famoso no Brasil inteiro, ele tem uma carteira de crédito bem substancial e tem um menor risco médio em relação a outras instituições do mesmo setor, tá? O banco, ele está numa rota de se digitalizar, né? Embora não seja um banco digital, né? Mas se ele conseguir entrar nessa rota, pode valorizar e é uma boa pagadora de dividendos. Mas vamos para os pontos negativos aqui, que tem bastante coisa para falar também, né? Como eu disse, participação majoritária do governo, sempre é um sinal de atenção. Perspectiva da redução de receitas, né? Da prestação de serviços, devido ao movimento do setor financeiro. Então, até uma forte concorrência, né, de outros bancos digitais, pode ser que a receita do Banco do Brasil também diminua. Uma provisão de devedores, né, a PDD, também muito alta, né? Os bancos, eles reservam uma parte do seu lucro para possíveis calotes que eles tenham dos seus próprios clientes, né? Então esse valor pode ser bem alto aqui. Outra questão governamental, um aumento da CSLL, que é um imposto em cima dos bancos, que deve acontecer.
aumento do risco regulatório também. Então a gente tem uma questão aqui muito burocrática. Os bancos, o setor financeiro sempre fica de olho lá no Congresso Nacional, que quer taxar mais os bancos, enfim, é possível que aconteça. E a quarta ação barata aqui hoje é de um setor completamente diferente, está aí na tela, BR Malls, BRML3, com preço-alvo de R$ 15,10. Aqui a gente está falando de shopping center, né? Um setor da nossa economia que apanhou muito, né? Óbvio, por causa da pandemia, distanciamento social, mas caiu muito também lá na bolsa. Logo, em algum momento, deve voltar. Se você não tiver precisando desse dinheiro no curtíssimo prazo, pode ser uma boa ideia você investir em ações do setor de shopping centers, como por exemplo a BR Malls, que está aqui no relatório de recomendações da Toro, porque existe uma tendência da volta desse setor da nossa economia, que são os shopping centers. Pontos positivos e negativos. Essa empresa, a BR Malls, ela tem uma ideia de fazer integração de lojas físicas e online, né? Então não quer ser só um shopping físico, você pode de repente comprar na loja e você comprar na loja online, né, no e-commerce e retirar esse produto na loja física. Então são shoppings espalhados pelo Brasil inteiro também, é uma ideia inovadora. Outro ponto, a adoção de estratégias para fortalecimento do portfólio, ou seja, ter mais shopping centers, mais construções ou mais compras de imóveis, terrenos para a construção desses shoppings ou de shoppings já pronto. Então aumentar o portfólio dessa empresa. Ela possui uma alta capilaridade, ou seja, ela está nas 5 regiões brasileiras, tem uma equipe com alta experiência e, portanto, eles podem aproveitar as oportunidades de aquisições em outros shoppings, né? Porque tem muito shopping em crise, de repente o BR Malls pode comprar um bom shopping aí que esteja passando por crise e vai ganhar mais no futuro. Também tem uma grande preocupação com o ESG, né? Uma questão mais ambiental, social, o que é bastante interessante e demandado hoje em dia. Tem um histórico de implementações bem-sucedidas, então é legal a gente olhar um histórico de uma empresa, né, antes de investir nela. Tem uma presença nacional que pode gerar uma barganha ali entre os varejistas, né, fazer alguma negociação com uma loja ou ser um shopping mais queridinho, que as marcas queiram ficar dentro dele. Então é um momento bem interessante, como o último ponto aqui, múltiplos também bem atrativos, porque caiu muito, né, a cotação lá na Bolsa de Valores, todo mundo quis ficar fora, longe dos shopping centers na Bolsa, né, e aí fez o preço cair bastante. Por isso, uma das ações mais baratas da Bolsa de Valores brasileira hoje. E é por isso que eu gosto desse tipo de análise aqui. Como eu falei, eu conheço o pessoal, a equipe de análise lá da Toro Investimentos são super parceiros. É legal a gente ter sempre esse tipo de conteúdo aqui. E mais uma vez, vou deixar o link aí na descrição para você levar o meu livro de presente. Aí, esse mês, só você ativar sua conta através do link que está aí, você vai ter uma corretora super interessante, confiável, eu invisto meu dinheiro nela, eles são super seguros, também taxa zero e tem boas análises aqui, tem uma equipe de análise muito interessante, tá bom? Então já compartilha esse vídeo aqui com os seus amigos também. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo ao time.